Glória a Deus e aleluias. Quero saudar todos os meus amados irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia de quinta-feira com o encontro com a palavra de Deus. Vamos aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 3, que fala assim: naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei, porque está próximo o reino do céu, porque este é o ferido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor e direitar as suas veredas. Usava João veste de pelo de camelo e cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saiu até com ele a Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e era por eles batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus endureceram, vinham ser batizados, dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não conheceis e dizeis vós mesmos: temos por pai Abraão, porque vós mesmos afirmam que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado e a raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produzis bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados, aqui estamos em 400 anos de silêncio antes da vida do Senhor Jesus. 400 anos de silêncio profético. Agora Deus quebra o silêncio neste exato momento, quando João Batista começa a pregar. João Batista vivia no deserto da Judéia, cumprindo a palavra de Deus que se refere lá em Isaías. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. João Batista tinha essa missão de preparar as almas para receber a Cristo. Amados, João Batista era um grande profeta de Deus. Todos tinham ele como profeta. Alguns pensavam até que ele era Elias, mas ele era João Batista. Ele era aquele que estava escrito no livro de Isaías, para pregar as boas novas, para que muitos venham se arrepender e reconhecer a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Amados, a palavra de Deus fala que João Batista vivia pregando, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Amados, João Batista sabia o que estava falando. Jesus, ele veio para cumprir toda a lei. Como sabemos, Jesus, ele cumpriu toda a lei mosaica. Jesus foi o único que cumpriu, morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos salvar e nos purificar de todo mal. João Batista agora aqui prega ousadamente sobre Jesus Cristo, que é a sua vinda. Muitos aí estão despreparados, amados irmãos, não estão preparados para receber o Senhor Jesus Cristo, porque as suas obras é contra Cristo. E o próprio João Batista vem pregando: arrependei-vos e produzis bons frutos de arrependimento. Amados, nós temos que produzir bons frutos de arrependimentos, para que nós possamos estar diante do reino de Deus. Nós temos que produzir fruto, porque toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. O próprio João Batista vivia pregando esta palavra e dizia até para os líderes religiosos, há muitos aqueles reis, príncipes, escravos, servos, livres, e dizia: raça de víbora, quem mandou vos fugir da ira vindoura?
Produzisse agora fruto de arrependimento. Amados, porque João Batista sabia o que estava falando. Muitos estavam esquecendo do Senhor. Muitos esqueceram do doador da sua vida. Não é diferente de hoje em dia, amado. Muitos estão perdendo o foco, perdendo o amor, perdendo a comunhão. E sabemos, amados, sem frutos não podemos agradar a Deus. A fé sem obras é morta. Amado, porém, nós temos que produzir frutos para que nós possamos entrar no reino de Deus. Sem fruto não podemos entrar no reino de Deus. Podemos até ter lá, mas vai chegar um dia que Jesus vai cortar a árvore no tronco, na raiz. Porque toda árvore que não der fruto é cortada e lançada ao fogo. João Batista agora vem pregando estas palavras. Muitos gostavam, muitos recebiam a palavra com amor, com alegria, mas muitos não recebiam o profeta de Deus. Não reconhecia os seus próprios erros. Porque João Batista confrontava o pecado. Amado, muitos estão vivendo no pecado, na idolatria, no homossexualismo. Amados, muitos estão enganados e perdidos, sem Deus e sem direção. Muitos aí estão perdendo o amor, a comunhão com Deus. As suas obras os condenam. Jesus, ele veio para salvar o pecador, para que salvar todos aqueles que pecaram, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós somos carentes da glória de Deus, amados. João Batista aqui pregava no deserto, comia gafanhoto e mel silvestre, sinal de comunhão com Deus, jejum, consagração, homem valoroso, pregava a palavra de Deus com sabedoria. Ele dá um chamado de arrependimentos, amado. João não pregou religião vazia, mas mudança radical de coração. João Batista não pregava sobre religião. João Batista pregava sobre Cristo. João Batista estava focado em Cristo, na comunhão com Cristo, para que todos possam se chegar a Ele e reconhecer a Ele como o único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, muitos estão perdendo a sua comunhão por meras coisas, perdendo a presença de Deus por bens materiais, por luxos da vida. Estão esquecendo do seu doador, como Maria fez. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu estar diante de Deus em obediência. Muitos de nós temos que estar diante de Deus em obediência, como Maria. Marta escolheu os afazeres. Como muitos aí estão despreocupados da palavra de Deus. Muitos estão esquecendo, deixando para a segunda vez, deixando para depois as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus nós temos que botar em primeiro lugar em nossas vidas. Amado, nós temos que ter objetivo em nossas vidas. Porque, amado, toda árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo. Produzir, pois, bom fruto de arrependimento. João Batista falava assim. Amados, arrependimento não é sentir pena do pecado, é voltar-se para Deus, é abandonar o mal e viver de forma digna e nova. O velho homem, ele tem que morrer e tem que nascer um novo homem. Muitos aí estão afastados de Deus porque o velho homem ainda reina. E nós temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus, porque Jesus está voltando. Amado,
Jesus está às portas. Ele ainda salva, Ele liberta, Ele cura, Ele batiza. Mas para isso nós temos que andar em obediência. A obediência que é a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, encontramos conforto. O aviso, amados, aos religiosos, ele fala assim: raça de víbora. Não diga temos por pai Abraão. Muitos aí estão querendo justificar o seu pecado. Amado, muitos estão querendo justificar o seu pecado e não, o pecado não tem justificação. O único que pode nos justificar é Jesus Cristo e abandonar o pecado. O pecado ele não pode reinar no homem, o pecado tem que estar distante do homem. O homem tem que viver com Cristo em comunhão, em santidade, adoração a Deus. Por isso que nós temos que estar em obediência a Deus. É melhor obedecer a Deus e não aos homens. É melhor nós obedecer a Deus, amado. Descendência e tradição e cargo não salva ninguém. Amado, a descendência, ou vida, tradição, cargo, não salva ninguém. Nem méritos, nem obras. A salvação, amado, é doada para o homem mediante Cristo Jesus. Só podemos encontrar a salvação mediante Cristo Jesus. Jesus ele não quer que o homem morra no pecado. Ele quer conduzir todos os homens ao arrependimento, à verdade, para reconhecer a verdade, que o pecado mata, mas Jesus dá vida. Porque o pecado gera morte, amado. Não podemos permanecer no pecado porque o pecado mata. Mas Jesus dá vida e vida com abundância. Regra de vida para nós, amado, o machado já está posto. A raiz da árvore, toda árvore que não der bom fruto, será cortada. Verdadeiro arrependimento, amado, produz frutos visíveis de justiça, amor e honestidade. Amado, o fruto do Espírito é visível, nós temos que mostrar isso. Não pode estar escondido, ele tem que ser visível. Nós temos que ter amor e justiça e a hostilidade. Não podemos viver, amado, no pecado, porque o pecado gera morte. Temos que ser honestos, viver uma vida com Cristo em honestidade. Você confia somente na aparência? Deixa eu lhe perguntar. Tem uma relação real com Deus? Amado, a aparência não salva ninguém. Muitos estão vivendo só de aparência. Infelizmente, até dentro da casa de Deus, ou fora. Muitos, é uma verdade. Muitos estão vivendo só de aparência, só de capa. Só tem capa, mas cadê as vestes santas? Amados, nós estamos tão grande, rodeado, tão grande nuvem de testemunha. Para onde nós iremos? Os nossos frutos nos condenam. Por isso que nós temos que produzir frutos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Para que nós possa sempre estar glorificando a Deus em verdade. Amados, Deus é Espírito. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele sabe do teu levantar, do teu deitar, mesmo que o homem fale de ti, mesmo que se levante línguas contra ti, mas você sabe quem é você. Se você sabe, amado, não dê ouvido ao inimigo, não dê ouvido a Satanás e seus anjos, porque eles só trabalham para te destruir. Eles só trabalham para te conduzir às trevas. Não se engane, amado, Jesus é que te ama. Ele quer te salvar, te purificar. Não dê ouvido ao mundo e nem no que nele há.
Porque muitos vão se levantar contra nossas vidas para nos apontar, para nos acusar, dizer aquilo, falsas acusações. Tudo isso vai acontecer, mas isso não pode nos atrapalhar com a comunhão com Deus. Porque os adversários vão se levantar, mas maior é o que está conosco do que está neste mundo. Amado, a diferença, água, espírito e fogo. João conhecia o seu lugar. Ele falou assim: não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele reconhecia o seu lugar. Ele apontava somente para Cristo. O que ele queria falar? Que ele era menor, ele era incapaz diante de Cristo. Por isso que ele não era digno nem de desatar as suas sandálias, porque Jesus é que tem o poder. Mas Jesus, ele sabia disso. E João Batista batiza Jesus. O batismo nas águas, amado, é um sinal externo de arrependimento e purificação. O batismo nas águas é um sinal externo de arrependimento e purificação do homem, para sepultar o velho homem. O batismo do Espírito Santo é fogo, obra interna de Deus, que renova e purifica do poder para viver uma vida de santidade. Quando somos batizados na água, depois vem o batismo no Espírito Santo, porque isto é uma obra de Deus completa. O próprio Jesus foi um quadro disso. Ele foi batizado para nos mostrar e nos conduzir ao mesmo significado, para que nós venhamos todos ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus. Amado, julgamento e separação. Somente somos julgados quando estamos no pecado, quando estamos em desobediência. Aí estamos sobre juízo, sobre condenação. Mas Jesus veio salvar todos aqueles que estão em réu, estão sobre acusação, estão no pecado. Jesus veio para os pecadores. Mas para isso, amado, nós temos que dar o primeiro passo, reconhecer que somos pecadores. Apóstolo Paulo mesmo falou: eu sou o mais miserável dos pecadores, sou o maior dos pecadores. O próprio Paulo reconheceu que era pecador, como todos nós temos que reconhecer que somos pecador. Mas somente Cristo pode nos purificar. Aí nós se tornamos os pecadores redimidos. Porque só Cristo pode nos redimir, nos resgatar do pecado, porque o pecado conduz morte. Amados irmãos, não deixe o inimigo tirar a tua comunhão com Deus. João Batista pregava para o arrependimento, para sarar o povo. Muitos de nós estamos atrás de cura, libertação, de milagre, de bens materiais. Mas só podemos, amado, é uma verdade, só podemos alcançar tudo isso quando nós verdadeiramente se arrependemos, quando nós produzimos fruto de arrependimento, para nós poder reinar com Cristo e poder ganhar os seus benefícios, porque só o Senhor que dá. É só o Senhor que é o dono do ouro, da prata. Ele é o médico dos médicos. Ele quer nos curar, Ele quer nos abençoar. Ele quer fazer nós de uma grande nação. Ele quer fazer nós um povo escolhido para adorar a Ele em verdade e em espírito. Sacerdotes santos nós somos. Mas para isso, amados, temos que andar em obediência, em verdade, com a palavra de Deus. Jesus é a verdade. Jesus é o único digno de honra e de glória. Sabemos que neste momento, quando Jesus é batizado,
vem o Espírito Santo de Deus, como uma pomba. Ali, neste momento, amado, no batismo de Jesus, encontramos com a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus estava ali, Jesus, o Verbo. A pomba, o Espírito Santo. E depois o Pai falando, a sua voz falando. Neste momento do batismo de Jesus, se deparamos com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amados, e Jesus disse, o próprio Pai diz, este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. O próprio Pai, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, o Elohim, o El Shaddai, o Jeová Jiré, o Jeová Rafá, o Deus poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Amados, quando aceitamos a Cristo, aceitamos a Trindade. Porque somente alcançamos a Trindade por meio de Cristo. É Cristo que nos doa o Espírito Santo e o Pai. Somente Cristo pode nos doar o Espírito Santo e o Pai. Somente por meio de Cristo, o que Jesus fez na cruz do Calvário, para salvar todos os pecadores. Sabemos que tinha até 2 pecadores na cruz junto com ele. Um que blasfemava e outro que reconhecia. Muitos estão como aquele, ainda até no beira da morte. Que eu quero dizer, amado, nós temos que analisar nossa vida. Muitas vezes tem trabalhos que nossa vida nos conduz à morte. Muitos de nós temos que abrir os nossos olhos. Tem trabalhos que nos conduz à morte. Tem amizade que nos conduz à morte. Tem lugares que nós andamos que conduz nós à morte. Tem caminho que nós andamos que nos conduz à morte. Mas para isso, amado, o único que pode nos tirar deste caminho é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que estar com Ele todo momento, em adoração. Porque Jesus está voltando, amado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Como queremos o reino de Deus em nossas vidas, como queremos desfrutar neste mundo os benefícios de Deus, se não queremos o doador, que é Jesus Cristo. Jesus é o dono de todo o universo. Jesus é o dono da terra, do planeta. Jesus é o dono da água, das estrelas, de tudo. Do ouro, da prata. Jesus é o dono de todas as coisas. Como queremos desfrutar os benefícios de Deus sem Deus? Amados, muitos estão dizendo que tem Deus, mas vive no pecado, não tem Deus. E muitos falam como esses escribas e fariseus. Temos por pai Abraão, querendo se auto-justificar dos seus pecados. Mas o pecado gera morte. Por isso que temos que estar dispostos a servir a Deus em obediência. Não seja como o povo de Israel. O povo de Israel pecava, mas vemos as consequências do pecado. Observe, Israel é um espelho para a nossa vida. Israel desobedecia a Deus, mas era castigado por Deus. Não pense, amado, que nós vivendo em desobediência, o Senhor vai se agradar disso. O Senhor quer os seus filhos santos, purificados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Por isso que temos que estar sempre dispostos a lhe servir. Amados, a palavra de Deus, lá em Gálatas 5:22 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei.
Os escribas e os fariseus se justificavam na lei. A lei agora não salva ninguém. A lei mosaica não pode salvar o homem, redimir o homem. Somente Cristo Jesus pode nos salvar. Muitos querem se justificar por suas obras, pelos seus méritos, pela sua busca. Achando que são maiores do que os seus irmãos. E nós, perante Deus, não tem isso. Nós somos pesados numa mesma balança. Não tem maior e nem menor. Todos nós somos pesados numa só balança, amado. Amados irmãos, Jesus, ele nos convida para o fruto do Espírito, porque se nós não der fruto, seremos cortados. Esse amor, será que temos demonstrado amor? Amor em todos os tipos de ocasião, que é muito difícil, mas que nós venha produzir o amor. Amado pais, será que temos conduzido paz? Será que temos dado paz aos nossos irmãos? Será que temos dado paz à nossa nação? Será que temos orado por paz de Israel? Porque o próprio Jesus falou, orai pela paz de Israel, de Jerusalém. Porque na paz dela teremos paz. Amados, aí, amado gozo, aí nós podemos desfrutar dos benefícios de Deus. Longanimidade é ter paciência. O salmista falou, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Para você ver, a longanimidade é um atributo de Deus que nós temos que ter. Muitas vezes estamos desesperados por algo. Muitas vezes estamos apressados por algo. Mas uma coisa não é somente necessária, é a palavra de Deus na tua vida, amado. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando damos os primeiros passos diante de Cristo, alcançamos a bênção. Temos que ter esperança, que é longanimidade, perseverança, amados, benignidade, bondade. Será que temos feito os frutos da bondade? Temos que dar bondade, mostrar bondade, fé. Será que estamos verdadeiramente usando a nossa fé? Usando as armaduras de Deus, como o apóstolo Paulo fala? Será que nós estamos se revestindo todos os dias das armaduras de Deus? Isso tem que ser visível. Isso tem que ser visível. É para ti, era para teu próprio bem, para o nosso bem. Mansidão. Os mansos herdarão a terra. Jesus mesmo falou lá na bem-aventurança. Os mansos herdarão a terra. O mundo está em treva, muitos estão rancorosos, cheios de ódio no coração. Muitos estão com maldade no coração, cheios de rancor, cheios de maldade, cheios de rapinas, cheios de pecado. Isto é o pecado, amado. Sem mansidão não herdaremos a terra. Temos que ter mansidão. Aí viveremos na terra. Habitaremos na terra. Temperança. Temos que se encaixar em todos temas. Temos que estar dispostos sempre a servir a Deus em todos os momentos. Quando o inimigo se levantar, temos que estar preparados para confrontar ele com a palavra de Deus. Porque é o único que pode nos ajudar em Jesus Cristo, amados. Contra estas coisas, amado, não há lei. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, andamos em entendimento e obediência, alcançamos a vitória. Amados irmãos, não basta só seguir regras.
Precisamos da presença de Deus, o Espírito Santo que transforma o nosso interior e nos faz viver como os filhos do reino. Amados, que vocês possam observar esta palavra. Somente Jesus que pode nos ajudar. Somente Jesus que pode nos conduzir ao reino. Como aquele pecador que disse assim, Jesus disse assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Amado, existe. Nós temos que crer, porque se nós não crêssemos, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, o mais infeliz, se não crermos nas coisas espirituais. Por isso que nós estamos aqui, cremos e sabemos que Jesus está voltando. Por isso que vamos dar frutos dignos do reino de Deus. Amém? Que nós possamos meditar nesta palavra, amado, que o Espírito Santo possa trabalhar na tua vida. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estou aqui diante da tua presença para te glorificar e te exaltar o teu santo nome. Senhor, e te agradecer por todas as coisas. Senhor, que nós venha produzir frutos dignos do teu reino. Ó Senhor Deus, frutos, Senhor Deus, que venha agradar a ti. Que o inimigo e os gigantes venham cair por terra. Que os nossos adversários, Senhor Deus, os acusadores, Senhor Deus, também venha cair por terra. Que o Senhor possa ser a nossa segurança, o nosso conforto. Tu és o nosso Deus, Senhor, e nós confiamos em Ti. Senhor Deus, age com providência nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor Deus, seja com este povo, cura que está enfermo, levanta o paralítico, dá visão aos cegos. Senhor Deus, liberta dos vícios das drogas, liberta dos vícios das bebidas, liberta de todos os vícios. Quando que está cativo no pecado, liberta, quebra as correntes do pecado, para que eles possam ter um encontro contigo, Senhor, e saber que somente o Senhor pode libertar o homem do pecado, da morte, do juízo. Senhor Jesus, seja com todos nós. Senhor Deus, dá audição ao surdo, dá palavras ao mudo. Senhor Deus, toma a frente e faz a cura na vida de cada um. Senhor Deus, aquele que tanto busca uma cura, não sei qual é a doença, qual é a enfermidade. Senhor Deus, também, Senhor Deus, pelo trabalho ou alguma coisa, seu benefício, que o Senhor possa, Senhor Deus, liberar esta bênção sobre a sua vida, curar, Senhor Deus, para que eles possam te glorificar e te exaltar o teu santo nome e estar diante da tua presença para todos sempre, e nunca sair dos teus átrios, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Toma a frente da vida de cada um, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Que todos fiquem na paz do Senhor. Amém?